E ela era chamada pelas pessoas desde criança como a mulher Frankenstein. E esse vai ser um caso que a gente vai contar aqui no canal dos programas do Japão, das japonesas, do antes e do depois delas de efetuar uma cirurgia plástica. Eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio, eu conto os casos que ocorrem aqui no Japão em geral. E eu faço esse canal com a Julie. A Julie está em todas aqui, então por favor siga a gente no Instagram também. E eu faço esse canal com a Alessandra. A Alessandra, ela está de volta. Daqui a alguns dias ela volta a gravar comigo novamente. Então aguardem pra gente fazer aquele bate-volta igual eu fazia com a Alessandra. Então vamos ao caso de hoje. Hoje eu vou apresentar para vocês um programa japonês aqui do Japão que se chama Beauty Koroshia. Alguém de vocês já fizeram algum tipo de cirurgia? Ou microcirurgia? Eu já fiz várias microcirurgias, mas nem todas deram certo, infelizmente. Dentre elas eu fiz uma aplicação de ácido hialurônico. Aqui embaixo do olho, que era para deixar gordinho essa parte do olho aqui. O porquê? Quando você deixa gordinho aqui debaixo do olho, ele tira todas as suas olheiras, ele estiga sua pele para dentro e suas olheiras somem. Mas, infelizmente, eu fiz em um dentista que não soube fazer a aplicação certa. E eu fiquei com o olho desse jeito. O Fabrício vai colocar aqui para vocês verem o antes e o depois. A minha pior frustração foi quando o roxo sumiu e eu achei que o meu rosto ia ficar daquele jeito. Então, para eu não ir ao mesmo médico que efetuou a aplicação de ácido hialurônico, eu mesmo retirei o ácido hialurônico, efetuando as massagens que eu fui empurrando o produto. Como era para aplicar aqui no meio, ele aplicou aqui e eu fiquei empurrando ele, fazendo massagem com óleo, com creme, e eu mesmo consegui tirar o produto. Assim, criando várias pequenas rugas de volta embaixo do meu olho, de tanto que eu acabei empurrando. E depois disso eu também fiz uma cirurgia que se chama buchectomia, no qual o médico, ele corta por dentro da sua boca, retirando essa gordura que fica aqui. O porquê? Toda vez que eu mastigava alguma coisa dura, um pão francês, por exemplo, se eu mastigava chiclete, por exemplo, ou maçã, eu acabava mordendo por dentro da minha boca. Então ele retirou essa gordura, mas o único problema é que o médico, na hora dele retirar a gordura, ele empurra aqui por cima. E a quantidade de gordura que ele tirou de um lado para o outro não foi a mesma. O porquê? Infelizmente é ser humano. Então quando ele puxou por dentro com a pinça para retirar a quantidade de gordura, ele tirou muito desse lado e desse lado ele tirou menos. Aí o que aconteceu? Quando eu efetuo a mastigação, parou de eu mastigar a boca, né? A boca por dentro, né? Não sangrar mais. Mas o único problema é que, como ele tirou muito desse lado, eu não consigo enfiar a escova de dente. Pra você ver como que tá a situação. Desse lado eu consigo enfiar a escova de dente e escovar certinho. Mas esse lado, para passar fio dental e escovar, é muito difícil. E eu não vou arrumar isso mais aqui no Japão. Porque, infelizmente, os cirurgiões aqui no Japão, não são todos, mas eles ainda não são tão bons como no Brasil. Aqui, para dentista, para cirurgião é meio complicado. E também para médico é muito complicado aqui no Japão. Eu vou colocar o vídeo aqui
Quer dizer, eu não. O Fabrício vai colocar o vídeo aqui pra vocês verem como que a minha cara ficou do antes e do depois. Ficou desse tamanho, parecendo vamos dizer, um ampaman. Um ampaman é aquele desenho do japonês que o cara, ou o fofão, né? Ficou com a cara desse tamanho. Eu fiquei uma semana sem, fiquei 10 dias sem poder escovar os dentes e não podia comer nada duro, só comia coisa líquida, porque eu não podia mastigar, porque senão estourava os pontos. E minha cara ficou desse tamanho. Olha o vídeo pra vocês verem como ficou. E esse é o resultado, né? Ó, você pode ver que meu rosto aqui é mais fino, porque o médico tirou muita gordura daqui de dentro. E aqui ele tirou menos, então aqui ficou maior. Ficou maior o rosto e aqui menor. E na hora que eu vou escovar os dentes, aqui eu consigo escovar perfeitamente bem. Mas aqui, como ele tirou muito, é horrível de escovar o lado de fora do dente. E esse foi o problema que eu tive. Agora eu vou mostrar um caso do before and after de uma japonesa que ela era conhecida como Frankenstein aqui no Japão. Foi um dos casos mais difíceis que ocorreu nesse programa, que se chama Beauty Koroshiamo, que em português significa colisão da beleza. Essa mulher, ela foi chamada de Frankenstein a vida inteira, até o dia que ela entrou naquele programa para fazer as mudanças do seu rosto. O nome dessa moça é Nakagawa Yoko, de 34 anos. Quem fez a cirurgia da Yoko é uma clínica muito famosa aqui no Japão, que se chama Otsuka Biogeka. Desde pequena, a Yoko tinha essas feições masculinas e ela sofria por isso. Muita gente achava que ela era um homem. A Yoko, ela chega nesse programa chorando, pedindo para os médicos tentarem arrumar a cara dela para ela se tornar uma pessoa mais bonita. O médico fala para ela que ele não pode mexer no seu nariz porque ela não tinha a cartilagem suficiente para poder mexer no seu nariz. Os médicos falam que a cartilagem do nariz da Yoko, e dentro do nariz dela tem uma grande deformação, que poderá dar grandes problemas depois na sua face se os médicos não arrumassem primeiramente aquela parte do nariz dela, para depois conseguir arrumar outras partes do rosto da Yoko. E o médico fala que com certeza a Yoko tinha um grande problema de respiração, porque o nariz dela não tinha cartilagem suficiente para ela poder respirar. E os médicos primeiramente arrumam a cartilagem interna e externa do seu nariz. Primeiramente, a Yoko, ela fez 8 cirurgias no seu rosto no prazo de 90 dias. O valor do orçamento do programa foi de $47 mil. Os médicos arrumaram os dentes da Yoko e reestruturaram toda a face dela. Os médicos dividiram as cirurgias do rosto da Yoko em 3 partes. E começaram da parte inferior e finalizaram da parte superior do rosto dela. Eles iniciaram primeiramente abrindo o maxilar dela e tiraram um pedaço do rosto dessa parte do maxilar dela para diminuir o rosto dela, que o rosto dela era muito comprido para frente. Então tiraram esse pedaço e colocaram para dentro. Parte superior do rosto. Nessa parte da sobrancelha, eles efetuaram 3 buracos na cabeça dela para poder levantar o músculo e a pele dela para ficar para cima. Levantando essa parte, levantaria tanto a testa dela como a sobrancelha, e os olhos dela iriam ficar mais para cima, né? A parte do meio do rosto dela, arrumaram o nariz dela, do nariz achatado para dentro, tornaram um nariz mais esbelto e um nariz mais reto, um nariz mais harmonioso e um nariz mais feminino. Eles reconstruíram
totalmente o nariz dela, retirando uma parte da cartilagem da orelha dela para fazer um implante no seu próprio nariz. E colocaram uma prótese para afinar o nariz dela, deixando ele mais comprido e fino. E esse é o before e o after da Nakagawa Yoko, a mulher que era chamada de Frankenstein. E o que vocês acham do before and after, que é o antes e o depois dessa japonesa? O Fabrício vai deixar aqui do lado, vocês dão uma olhada do antes e depois dela. Ela ficou bonita, não ficou, pessoal? E o que vocês acharam do nosso before and after, que é o antes e o depois dessa Nakagawa Yoko, a mulher que era chamada de Frankenstein e virou uma mulher muito linda. Espero que hoje, em 2022, ela esteja mais bonita do que ela ficou quando ela fez a cirurgia. E esse foi o programa que a gente conseguiu apresentar hoje no canal. O que vocês acharam do programa? Deixe seus comentários aqui. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram, por favor. E também, né, deixe seu like, isso é muito importante pra gente continuar o nosso canal. Infelizmente a gente não é monetizado, então dá uma forcinha aí pra gente, tá? E a Julie agradece. A Julie hoje, ela não pode comer o cigarrinho dela, porque ela está de dieta, ela já tá muito gordinha, tá? Não deixe de seguir a gente no Instagram também. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo caso aqui do Japão. E sayonara!